Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Érico de Sá e você está em mais uma edição do podcast Lentes e Lentilhas, o seu plantão tira dúvidas sobre fotografia. Hoje eu quero falar para você sobre o motivo por que as pessoas não usam mais o fotômetro externo, o flash meter. As pessoas andam dando muitas desculpas, mas agora nós queremos conversar um pouco e discutir se é que isso tem razão ou não, até que ponto elas estão certas no que estão dizendo. Um dos motivos que as pessoas dizem que não vale a pena você ter um fotômetro é justamente o custo do equipamento. Então nós sabemos que o fotômetro não é um equipamento muito barato. Isso muitas vezes por causa da taxa de câmbio aqui no Brasil, por fato de ser um equipamento importado que incide muitos impostos, o que acaba encarecendo o produto mais do que lá fora. E justamente por isso muitas pessoas com quem eu tenho falado têm trazido o fotômetro de fora. Muitas pessoas têm trazido, na importação, que vão para a Europa, para os Estados Unidos, ou conhece alguém que está indo para lá, pede para trazer de lá porque realmente acaba saindo mais barato. Outra opção é também comprar equipamento usado. Eu já conheci, teve vários alunos que tiveram experiência aí de comprar equipamento usado e compraram um equipamento em perfeito estado e estão utilizando ele até agora. Então o que acontece é que o fotômetro ele tem realmente uma durabilidade muito alta, porque não tem peça de desgaste, né? Se você for uma pessoa cuidadosa, você vai ter o mesmo equipamento aí durante muito tempo. Então esse é um dos motivos que a gente acaba avaliando e vendo que o fotômetro não é um equipamento tão caro assim. Se você for diluir o custo de aquisição dele pelo tempo de vida útil, eu conheço fotógrafos que já têm o mesmo equipamento há quase 30 anos, Então se você dividir o custo de um fotômetro novo hoje por 30 anos, você vai ver que ao longo do tempo ele acaba se pagando. E você tem que lembrar que isso é também um investimento para a sua empresa, Você vai gerar receita com ele. Então você tendo um equipamento desse, você vai ver que ele se paga muito antes do fim da vida útil dele. Eu tenho certeza que se você tiver um fotômetro agora, em menos de um ano você já pagou o investimento que você fez e o que vier daqui para frente é lucro. E ele vai durar pelo menos aí 20 anos na sua carreira como fotógrafo. Talvez daqui a 20 anos você nem queira mais ser fotógrafo ou a profissão de fotógrafo nem exista mais e o seu fotômetro vai estar lá inteiro. Então nesse ponto de vista a gente vê que ele não é tão caro assim. Outra coisa que as pessoas dizem também é o fato do fotômetro ser utilizado pelo pessoal da velha guarda, ser utilizado desde os tempos da fotografia analógica e por causa disso muita gente acha que é coisa do passado. Realmente as nossas câmeras fotográficas, as atuais, elas fazem muito mais do que as câmeras dos tempos da fotografia analógica. Nunca houve na história uma época em que a gente tivesse um equipamento tão bom, Se você for comparar, por exemplo, o alcance dinâmico das câmeras de hoje, a câmera mais simples que tem, ela já tem um alcance dinâmico muito maior do que a melhor câmera da época da fotografia analógica. Então realmente isso quer dizer que a gente tem a possibilidade de fazer fotos de muito mais qualidade. Mas o que nós temos vendo aí no mercado, as pessoas continuam fazendo fotos medíocres. Realmente a questão técnica peca muito nesse ponto, Justamente porque a pessoa acha que ela pode salvar tudo na edição. Então, o fato das pessoas que estarem fazendo sucesso hoje na fotografia terem vindo lá dos tempos da fotografia analógica, eles fizeram uma migração onde a mídia de saída não é mais o filme fotográfico, e sim um arquivo digital. Porém, todo o método de construção da luz continua sendo o mesmo. Então essa metodologia que esses fotógrafos da velha guarda usam, eles usam até hoje, mesmo na fotografia digital. Então a gente tem sim muito que aprender com eles no caso de se utilizar um fotômetro. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com luz natural, se você faz, por exemplo, fotografia de vida selvagem, eventos esportivos ou fotojornalismo, realmente talvez o fotômetro não seja muito para você, porque afinal de contas são condições em que você não pode sair por aí medindo a luz. Agora, se você faz fotografia de estúdio, você faz ensaios utilizando o flash,
Como que você vai poder regular o seu flash, né, se você não tem um instrumento de medição? Será que você pode confiar o tempo todo no TTL? Então o TTL às vezes ele pode fazer com que você não chegue no resultado que você quer. Não que o TTL ele erra a exposição, mas em alguns casos pode ser mais difícil você utilizar o modo no TTL do que no modo manual. Por exemplo, se você está utilizando mais de um flash ao mesmo tempo. Então se você utilizar 3, 4 flashes todos em TTL, a medição de um vai interferir na medição do outro e você não vai chegar a lugar nenhum, vai ser muito difícil você fazer uma regulagem correta. Então nesses casos é melhor você utilizar o flash no modo manual. E aí como que você regula cada um deles, né? Por exemplo, como é que eu vou querer ter um fundo branco perfeito? Ou se eu quero ter um fundo preto, como é que eu tenho certeza que não está chegando luz ali? Você já ouviu falar em relação de contraste, né? Se você tem uma luz principal, uma luz de preenchimento, quanto que cada luz é mais clara do que a outra? Eu quero ter uma luz de preenchimento com quantos EVs de diferença em relação à luz principal? Se você não tem um instrumento de medição, você não consegue responder essas perguntas. E é exatamente isso o que o fotômetro faz. Outra coisa muito importante também é o fato de você ver hoje em dia muitas pessoas dando ênfase demais à edição, né? Não é porque você tem recursos de edição praticamente limitados hoje que você pode se dar ao luxo de errar a exposição da sua foto, né? Se você consegue deixar a sua foto o mais próximo possível daquilo que você quer entregar, para que você vai se esforçar depois na edição? Então a edição também consome tempo, e tempo, apesar de ser clichê o que eu vou dizer agora, tempo é sim dinheiro. Então quanto mais tempo você gasta editando o seu trabalho, então menos lucratividade você vai ter com ele, né? Você vai gerar arquivos, você vai ter que fazer backups, você vai ter que fazer um monte de coisa para você poder gastar tempo depois na edição e entregar um resultado que talvez você poderia ter feito isso de uma forma melhor na hora da captura. Então se você, por exemplo, na hora que você vai tratar suas fotos, você fica mexendo, por exemplo, em equilíbrio de branco, se você fica mexendo na exposição das sombras, das altas luzes, talvez você precise melhorar um pouco mais a sua captura. E é nisso que o fotômetro ele vai te dar uma enorme vantagem, né? Você vai ver que você consegue ter uma foto muito próxima daquilo que você espera para entregar para o seu cliente, e você vai reduzir pelo menos em 80% o seu tempo de edição. Você não precisa ter o equipamento de última linha do fabricante. Nós vemos aí que os fabricantes de câmeras e lentes, a cada ano eles têm novos lançamentos, mas isso não quer dizer que o seu equipamento ficou ultrapassado. Eu mesmo utilizo para o meu trabalho uma câmera que já tem aí alguns anos de estrada, né? Eu uso a Canon 70D. Então a gente vê que depois dela vieram outras câmeras. Por exemplo, nós estamos aqui em 2019 e a Canon acabou de lançar a 90D. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a 90D é excelente. Sabe por quê? Porque a 90D é uma cópia da 80D. E a 80D já é uma câmera muito boa. Tem pouquíssima diferença entre uma e outra. Então você vê que não vale a pena, às vezes, você trocar o equipamento achando que por causa disso você vai melhorar a qualidade das suas imagens. Talvez você precise simplesmente poder trabalhar melhor a sua técnica para obter a melhor exposição, para você poder reduzir o seu tempo de edição e entregar um trabalho mais consistente. Tá ok? Então era isso que eu queria falar com você hoje e eu gostaria de saber a sua opinião. Será que você acha que ainda vale a pena ter um fotômetro nos dias de hoje? Será que ele pode trazer bons resultados para você? Eu gostaria de te ouvir e quem sabe a gente pode bater um papo no próximo programa, ou a sua pergunta, a sua dúvida pode virar um vídeo lá no nosso canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.